Então, nesse momento, irmãos, vamos fazer um momento de silêncio. Eu gostaria de fazer uma oração silenciosa antes de darmos início à reunião. Então, em nome de Jesus, vamos dar início a essa reunião de terça-noite, cantando o hino de número 1. Vou colocar aqui na tela. Antes de irmos em oração, gostaria de ler um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Esse texto nós vamos meditar mais nessa noite, visto que eu gostaria de trazer o surgimento do adventismo nessa noite. O surgimento do cristianismo foi com um escândalo, ou como foi dito aqui, com uma loucura, visto que um símbolo máximo se apresenta o sacrifício de Cristo numa cruz. E veremos também como se deu início o adventismo de uma maneira bastante significativa. Vamos em oração, então, neste momento. Vou pedir para o irmão Denilson fazer a oração para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Mais uma vez estamos aqui, agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor está nos dando de poder nos reunir na qualidade de família cristã, que une-nos pela fé que o Senhor
tem a nos dar a todo instante de nossas vidas. Pedimos ao Senhor a presença do Espírito Santo para o entendimento de cada um nas nossas vidas e nos dá também mais fé e aumentando também a nossa consagração e santificação para acompanhar as mensagens para os últimos dias. Pedimos o perdão dos nossos pecados e agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então em mais um hino em louvor a Deus nesse momento. Em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te, forças a alma trazer. Não desistir. Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe. O mal vai em breve finar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Então vamos, nesta noite, com a graça de Deus, estudar um pouco da Palavra de Deus e também da história da Igreja. É um privilégio estar aqui com vida, paz e saúde nesta noite, encontrar os irmãos. E o tema, ele pode ser um tanto curioso para nós, visto que, como eu tinha dito, o cristianismo ele surge de uma maneira que poderia levantar todos os preconceitos possíveis. Vemos que o grande líder, então, que não era somente um líder, mas era o próprio Salvador, era o próprio Deus encarnado, consentiu, então, em sua primeira vinda. Antes dele vir em glória, ele teve o propósito, então, de redimir a raça pecadora. Para isso, ele precisava, então, ser o substituto na cruz, em favor de nós. Quando nós analisamos isso,
vemos que os escritores do Novo Testamento, eles não esconderam este fato de maneira alguma e mostraram todo o horror que foi aquele momento que parecia de total fracasso para aquela igreja que fazia 3 anos e meio que existia. Cristo, então, no início do seu ministério, ele chama, então, os 12, depois se somou mais apóstolos, mais pessoas, e, no entanto, aquele momento em que eles sempre estavam na expectativa de melhorar e Cristo, então, resolver os problemas temporais deles, foi um momento de aparente fracasso. E aí, então, nós encontramos, por fim, a história do adventismo, que aqui, de maneira alguma, quero dizer que não seja uma fé cristã, mas sim uma ramificação que se deu pelo caminho e não foi sem razão, sem motivo para tal. Assim como o cristianismo surgiu como uma ramificação do judaísmo. Então, nós vemos que em cada fase, de judaísmo para cristianismo e de cristianismo para adventismo, houve mudanças grandes. O momento em que surge o adventismo, ao mesmo tempo que estava fervilhando de pessoas preocupadas com o fim dos tempos, pessoas religiosas, havia aqueles otimistas que achavam que o mundo iria melhorar e entraríamos num milênio de paz antes que Cristo finalmente voltasse à Terra para ser rei. No entanto, aparece a mensagem adventista nos Estados Unidos através de Guilherme Miller, onde ele apresenta uma visão pessimista disso tudo, mostrando então que na realidade Cristo viria num momento difícil, no momento em que as pessoas estivessem mais afundadas no pecado, mais distantes de Deus, assim como é apresentado em Mateus 24, e por fim, então, essas pessoas viriam, então, teriam a oportunidade de decidir, dentro de pouco tempo, a sua salvação. Viver de acordo com o que Cristo pede ou, então, aproveitar os poucos anos que havia ainda de tempo para este mundo. Nós encontramos, diante disso, uma situação grave, porque aqueles primeiros adventistas, entre aspas, não havia nenhuma organização, nenhuma denominação, nada disso. Eles tinham, na realidade, começado uma pregação com marcação de data, algo que mais tarde, então, seria visto como equivocado e nunca mais repetiria. Infelizmente, outros grupos continuaram marcando datas. Aqui não vamos citar nomes, mas encontramos o adventismo aprendendo a lição no primeiro caso. A data marcada era 1844. Com mais exatidão, chegaram ao dia 22 do mês de outubro. Esse fator que eles passaram naquele momento, nós encontramos relatado numa profecia em Apocalipse 10, que eu gostaria que os irmãos acompanhassem rapidamente a leitura. No capítulo 10 de Apocalipse, nos versos 8 a 11, de uma maneira simbólica, é apresentado como foi aquela experiência daqueles que participaram da pregação, da proclamação da breve volta de Cristo de 1798 até 1844. A experiência deles está relatada aqui a partir do verso 8 de Apocalipse 10, que diz: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me:
Toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o na minha boca, e era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então, nesse relato, nós vemos que, de fato, foi muito maravilhoso, foi agradável para eles saírem proclamando que em pouco tempo Cristo voltaria. À medida que se aproximava 1844, eles intensificavam a sua pregação. E aí, então, nós encontramos essa situação de desapontamento. Nós bem sabemos que Cristo não veio na data marcada por eles. Na realidade, eles tinham estudado a fundo vários pontos nos livros de Daniel e Apocalipse, as profecias, e, no entanto, desconsideraram outras coisas. Eles viram, por exemplo, que em Apocalipse 14 encontrava-se as mensagens finais destinadas ao mundo. Então, em Apocalipse 14, eles viram que tinha um primeiro anjo com uma primeira mensagem, tinha um segundo anjo com uma segunda mensagem, mas eles não se preocuparam em relação à mensagem de um terceiro anjo, que ainda estava adiante para eles. Nós encontramos esse fato no verso 11, que finaliza esse capítulo 10, que declara: e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Então nós vemos nessa situação que, de fato, é muito significativa a própria profecia que mostrava que, de fato, ainda que fosse maravilhosa aquela pregação, eles iam se deparar com algo amargo, porque não se cumpriria o que eles predisseram. Por outro lado, nós vemos que a mensagem divina é que ainda havia mais caminho para seguir. Não estava finalizado. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. É interessante nós vermos que uma das características dessa igreja remanescente dos últimos dias é o fato que a observância dos mandamentos de Deus, há também o entendimento da fé em Cristo, a justificação pela fé, e também o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Desse modo, nós encontramos, então, uma tríplice mensagem aí interessante de características apresentadas para a Igreja de Deus. E eles, então, veriam a significância grande dessa terceira mensagem, como nós vamos ver em alguns relatos históricos a seguir. Eu vou compartilhar a tela com os irmãos, uma parte da tela, e os irmãos vão poder acompanhar a leitura. Então, aqui nós encontramos um primeiro relato histórico. Diz assim, que eles ficaram desorientados em 24 de outubro. Josias Litt escreveu uma carta endereçada a Miller e Himes, observando que é um dia nebuloso e escuro aqui. As ovelhas estão dispersas e o Senhor ainda não veio. Henry Amos conta sua experiência. Esperei durante toda a terça-feira, 22 de outubro, mas o querido Jesus não veio. Esperei toda a manhã da quarta-feira, sentindo-me fisicamente bem, como sempre me senti. Mas depois do meio-dia comecei a me sentir fraco, e antes que escurecesse eu precisava de alguém para me ajudar a me recolher ao quarto, visto que meu vigor natural estava me deixando rapidamente. Fiquei prostrado durante 2 dias, sem qualquer dor, doente de decepção.
Ira Edson, posteriormente, também escreveu: nossas mais caras esperanças e expectativas foram malogradas, e nos sobreveio tamanho espírito de pranto como nunca dantes o experimentamos. Parecia não ser comparável à perda de todos os amigos terrenos. Choramos e choramos até o dia amanhecer. Nesse primeiro relato, então, nós vemos que não foi uma experiência nada fácil. Quando nós lemos esses relatos, e tem vários relatos históricos, nós podemos tentar se colocar no lugar deles, mas é difícil pensar como que foi essa dor de decepção, então, de não se cumprir aquilo que eles tanto acalentavam. De fato, nós encontramos nesses relatos uma experiência muito dura, mas a inspiração nos diz que ainda não foi tão dura como foi a experiência dos discípulos, quando viram Cristo, então suspenso na cruz. Aquilo foi mais terrível ainda, algo inesperado. Cristo tinha falado para eles que isso aconteceria? Tinha falado. Mas eles não compreenderam e foi chocante da mesma maneira. Se aqueles primeiros adventistas também tivessem compreendido as profecias adequadamente, não precisariam ter passado por aquele desapontamento, visto que a profecia de Daniel que eles utilizaram para chegar nessa data de 1844 era uma profecia, então, de um cálculo muito grande. Lá, então, apontava para 2.300 anos. E, no entanto, apesar de alguém poder achar que eles poderiam ter dificuldades de achar a data correta, eles acharam sim a data correta. E ela se sustenta até os nossos dias. O período apontado, então, nas profecias de Daniel 8 e 9, apontam para o começo do decreto de Artaxerxes entrar em vigor para a restauração de Jerusalém no ano 457 a.C., passa então pelo batismo de Cristo no ano 27 depois de Cristo, a morte de Cristo no ano 31 e depois ano 34 o apedrejamento de Estevão, até chegarmos então a 1844 que termina esse período profético. Eles fizeram os cálculos matemáticos e acertaram. Olhando dia, mês e ano, isso então chegava ao seu fim no dia 22 de outubro. E, no entanto, apesar de toda essa descoberta maravilhosa, eles não tinham compreendido o evento que deveria ocorrer naquele término do período que Daniel falava. Daniel falava de uma purificação do santuário ao fim desse período. E eles então não compreenderam, acharam que aquilo significava a terra toda passando por uma purificação para que Cristo reinasse. Mas a mensagem do terceiro anjo lançava luz. E o terceiro anjo veio e iluminou passado, presente e futuro. E desse modo, eles foram capazes de compreender o que de fato tinha ocorrido. Eu gostaria então de compartilhar novamente a tela para fazer mais umas leituras aqui. Então, nós temos aqui esse tópico da manhã seguinte, o dia 23. Depois do amanhecer sombrio para eles do dia 23 de outubro, sem o regresso de Cristo, muitos sentiam um aparente abandono de Deus para com eles, mas Ira Edson ainda encontrava palavras de conforto em meio a pensamentos de desilusão. Não o consideremos assim, irmãos. Há um Deus no céu. Ele se nos tem manifestado em bênçãos, no perdão dos pecados, na redenção
e não nos faltará agora. Em breve será desvendado este mistério. Então, aqui nós vemos um trecho retirado do livro História de Nossa Igreja, página 180. Vemos, então, este pioneiro da mensagem adventista. Ele não era um pastor ordenado, nada disso, mas um sincero devoto, servo de Deus. E ele tinha essa expectativa, mesmo diante daquela decepção. E nós vamos ver agora o relato de próprio punho que Ira Edson fez dos acontecimentos no dia seguinte, no dia 23, o que ocorreu. Aqui os irmãos podem ver na tela os acontecimentos narrados pelo próprio Ira Edson. Diz assim: comecei a sentir que deveria haver luz e ajuda em nossa angústia presente. Disse a alguns irmãos: vamos ao galpão. Entramos no celeiro, fechamos as portas e nos inclinamos diante do Senhor. Oramos ferventemente porque sentimos nossa necessidade. Continuamos em oração até que o Espírito nos deu testemunho de que nossa oração havia sido aceita, que nos proporcionaria luz, que nosso desapontamento seria explicado de tal modo que sua causa ficaria clara e satisfatória. Então aqui há um comentário que naquela manhã, muitos que haviam se reunido na casa de Edson voltaram para seus lares, esperando não encontrar nenhum vizinho zombador. Para os que ficaram, Ira Edson sugeriu que fossem ao celeiro, então, a fim de orar. Nesse pequeno recinto, prostraram-se e oraram. Que palavras disseram, não sabemos, mas de alguma forma estavam sendo consolados pelo Espírito Santo. Então, nós vemos que, de fato, se reuniu na casa da família Edson algumas pessoas. E ao chegar amanhã, cada um foi para o seu lar, exceto por alguns que ainda permaneceram em companhia de Ira Edson, e eles então começaram a receber um conforto da parte do Espírito Santo. Ele diz na continuação que depois do desjejum, disse a um de meus irmãos: vamos visitar e animar alguns de nossos irmãos. Ao comentar aqui que novamente vemos a firmeza desse servo de Deus ao propor a um de seus companheiros, que era o Owen Crozer, de irem à casa de alguns irmãos para consolá-los com a mesma segurança que sentiam, apesar de que não tivessem uma mensagem particular para apresentarem. Queriam ir animar, ainda que não tivessem em si uma mensagem. O relato continua. Assim fizemos, e fui detido na metade de um campo extenso que cruzávamos. O céu pareceu abrir-se diante de mim, e vi distinta e claramente que, em vez de nosso sumo sacerdote ter saído do Santíssimo do Santuário Celestial para vir à terra no 10º dia do 7º mês, no término dos 2.300 dias, nesse dia, ele havia entrado pela primeira vez no segundo compartimento desse santuário, e que ele teria uma obra a fazer no lugar santíssimo antes de vir à terra. E minha mente foi dirigida para o capítulo 10 de Apocalipse, onde eu pude ver que a visão havia falado e não mentiu. O 7º anjo havia começado a fazer soar sua trombeta. Nós tínhamos comido o livrinho, tinha sido doce em nossa boca e agora tinha se tornado amargo em nosso estômago, amargando todo o nosso ser. Então aqui nós vemos já a explicação sendo dada para Ira Edson, a mente dele sendo voltada até mesmo para o texto de Apocalipse 10, que nós lemos. E aqui diz então que ele viu distintamente no céu, em visão, então, quando ele estava cruzando aquele campo, ele viu a passagem de Cristo de um compartimento do santuário celestial para o outro, para começar uma obra especial. Diz ainda a continuação: enquanto
Enquanto eu me encontrava parado no meio do campo, meu companheiro havia seguido caminhando quase mais que ao alcance da voz, antes de perceber que eu não o acompanhava. Quando me perguntou por que me havia detido por tanto tempo, eu respondi: o Senhor estava respondendo a nossa oração matutina, dando-nos luz sobre o desapontamento. Que maravilhoso, nós vemos que saíram sem uma mensagem, mas com certeza chegaram aos seus irmãos com uma mensagem maravilhosa. Os resultados aqui, finalizando essa leitura, nós vemos que era como se Deus estivesse dizendo a Ira Edson e nós no nosso tempo: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Sofonias 3:12. Encontramos então, deste modo, nessa leitura que fizemos, o começo do Adventismo em sua forma plena, com a tríplice mensagem angélica, daqueles anjos de Apocalipse 14 que nós falamos. Vemos que, de fato, tinha sido um grande movimento adventista antes dessa data. Várias pessoas se uniram e se juntaram, então, só nos Estados Unidos, mais de 50 mil pessoas. Havia outros também expectantes. E nós vemos, então, que em todo o mundo essa mensagem do breve advento de Cristo foi avançando a todos os postos missionários. E aí nós encontramos, de fato, essa decepção no meio do caminho. Parecia que era o fim da história. Assim como Cristo pendurado na cruz parecia o fim para a fé cristã, essa experiência amarga que eles passaram, um equívoco grave, uma data marcada para um evento equivocado, aquilo foi apenas o começo. E a partir dessa mensagem, que numa outra oportunidade nós podemos expandir o assunto, a mensagem, então, do santuário celestial e a ministração que Cristo faz, nós podemos, então, encontrar um caminho que nos mostra que Cristo está desempenhando algo importante nesse tempo. Ele está julgando os mortos, e breve, ninguém sabe quão breve passará o caso dos vivos. E na augusta presença, então, de Deus, Cristo estando lá como o nosso intercessor, o nosso advogado, e o Espírito Santo sendo aquele outro consolador que trabalha no nosso coração, em nossa consciência, comovendo-nos para que nós nos expressemos de acordo, essa atuação está no presente. E chegará ao fim, não sabemos quão breve. E aí veremos as cenas finais que ocorrerão, aonde vindicará o caráter de Cristo diante do universo, onde será apresentado que realmente Deus foi justo, tanto na salvação de alguns, tanto na condenação de alguns. Eu gostaria de finalizar minha participação lendo um último texto aqui em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10, versos 36 ao 39, nos dá uma recomendação maravilhosa. Possamos perseverar, então, na mensagem aqui, nesses textos do apóstolo Paulo deixados para nós. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém.
Concluo então essa minha parte e gostaria de abrir então a oportunidade para a participação dos irmãos com os pedidos de oração, agradecimentos, louvores a Deus e assim por diante. Eu tenho aqui, então, um louvor feito pela irmã Érica, que eu vou compartilhar com os irmãos. Foi gravado este hino.
perdão, encontro Esse louvor que a irmã Érica apresentou, coaduna com a mensagem da lição que teve no último sábado. Falava então do poder da oração. A primeira nota, inclusive, dessa lição dizia que Deus nos fala pela natureza, pela revelação e pela sua providência, pelo influxo de seu Espírito. Isto, porém, não basta. Precisamos também derramar perante Ele nosso coração. Eu gostaria, então, de comentar também que no próximo sábado teremos uma lição um tanto extensa e que ela foi até acrescentada um pouco em termos de textos, justamente porque tem alguns textos referentes à Trindade. Uma doutrina que tem sido combatida nos últimos tempos. E então, na lição 9, responsabilidade do membro da igreja, vai ser uma lição, então, que mostra também textos comprovatórios da atuação dos três seres divinos. Passo a palavra agora para o Tiago. Tiago, me ouviu? Será que está tendo algum problema? Está no mudo. Estão me ouvindo agora? Oi? Estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos. É aqui que a internet acho que está muito ruim, então para mim fica travando toda hora. Eu só queria agradecer a Deus por estarmos vivos, com saúde, e pedir a proteção de Deus para mim, que estou na estrada, né, viajando a trabalho, e também para minha família que está em casa, a Érica, o Bruno e a Giovana. É esse o meu pedido de oração. Muito bem. Mais alguém gostaria de se manifestar? Eu gostaria de também fazer um agradecimento. Pode fazer. Pode falar. Bom, alguns já têm o conhecimento, nem todos, né? Que eu parei de trabalhar no mês de outubro, né? Era uma vontade que eu tinha há muito tempo de estar saindo do serviço devido mais aos problemas de saúde, né? Que eu tenho fibromialgia, que são dores crônicas. Então, assim, estava se tornando muito difícil para mim. Às vezes estava atendendo cliente, dava crise de ansiedade, não vinha o ar, então não conseguia às vezes nem falar. Estava uma situação assim difícil. Eu orei muito para Deus, já tinha pelo menos uns 2 anos que estava uma situação bem difícil, mas a gente não pode fazer nada sem ter a direção de Deus, sem ter a certeza, né, que Deus está
te encaminhando para a decisão certa, que tudo, depois que você tomar essa decisão, vai estar dando tudo certo. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus por ter me dado essa oportunidade, a condição, né? Porque a financeira era o principal motivo de eu estar ainda trabalhando, mesmo com problemas de saúde, mas Deus encaminhou, claro que o padrão muda um pouco, mas Deus tem sustentado até aqui. E apesar de eu ainda sentir as dores, mas diminuiu bastante as crises de ansiedade, mas apesar de tudo, as bênçãos de Deus é muito maior na nossa vida, né? A gente tem que agradecer pela vida, pelas oportunidades e por tudo que eu conquistei até aqui. Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, esse agradecimento pela condição que Deus me deu, de eu estar podendo hoje estar em casa e estar cuidando um pouco mais de mim. Muito bem, agradecemos aí pela participação do Tiago e a Bianca fazendo os seus pedidos. O louvor, como eu comentei, feito pela Érica, nos remete, então, à lição que nós tivemos no sábado e será recapitulada, né, nesse próximo sábado. E um outro ponto que me chamou bastante atenção na lição é o fato de que diz que devemos dividir, digamos assim, o tempo, repartir o tempo entre o monte da oração e o convívio com as multidões. Eu achei bem interessante, e esse equilíbrio nos dias de hoje, eu estava até comentando lá em Campinas, como fazer hoje, quando muitas vezes a multidão está até mesmo dentro de casa, através das redes sociais, né? Muitas vezes nós temos que nos desligar e buscar esse suprimento com Deus de forma isolada. Se nós estivermos sempre estimulados por tecnologias, por contato com pessoas e assim por diante, é difícil então manter essa comunhão da mesma forma. Devemos servir aos outros, mas devemos também adquirir forças então através dessa comunhão com Deus, da meditação em sua palavra de maneira tranquila. Alguém mais gostaria de apresentar algo? Vejo aqui que a irmã Lia diz que aqui no chat deixa uma mensagem para nós, agradece pela vida, pela família linda que Deus lhe deu e também pede oração pela obra de Deus. Mateus? Irmão Francisco, pode falar. Sim. Eu queria pedir oração também pelo irmão Gerson, lá de Uberlândia. O irmão passou, já faz uns 10 dias que ele está doente. E você sabe, né? Ele mora sozinho. Então hoje eu tive muito conversando com ele, ele falou, olha irmão, eu levantei da cama hoje, mas está fazendo mais de 10 dias que eu estava com problema de dente. Acho que ele extraiu o dente, eu dei uma inflamação no dente, né? Então ele é sozinho. E peço oração também pela minha família. Agradeço a Deus por todas as bênçãos, né? E fico contente em estar participando dessa reunião tão importante para o nosso crescimento espiritual. Eu quero ler um texto aqui para os irmãos, São João 10:16. Quem quiser me acompanhar. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho, eu sou o pastor. A importância que você falou aí sobre a transição da igreja cristã chegou até ao adventismo, né? Você vê como Deus nos ama, nos gosta tanto, que esse pensamento de Cristo visa
a nossa pessoa também, né? Quem diria se a gente ia chegar a ser, vou dizer assim, ovelha do pasto de Cristo, né? Ser atingido pela obra do Evangelho. Nós vemos aí o cumprimento certinho da tríplice mensagem angélica, né? E esse texto não para aqui. Nós vamos até o final com a chuva serôdia. Deus ainda tem muitas almas que ainda vão ouvir a sua voz. E nós temos uma missão enorme diante de Deus, né? Repartir o conhecimento e a verdade para aqueles que não conhecem essa verdade tão importante, essas verdades salvadoras para a nossa vida. Deus abençoe a todos, nos dê uma boa noite. Amém. Amém. E os irmãos fiquem à vontade, caso queiram também comentar algo do assunto dessa noite. Foi um assunto bem amplo que eu procurei resumir ao máximo, né? Fica muitas questões em aberto aí que numa outra oportunidade Mateus, pode ser estudado. Irmã Lia. Mateus, tem um verso aqui em Salmo que eu gostaria de ler para os irmãos. É um pequenininho, mas muito lindo, né? Salmo 25, verso 12. Fala assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, é bem curtinho, 2 linhas, mas muito significativo, né? Então, a escolha, quem escolhe servir a Deus, ele vai ser instruído em todos os seus caminhos, né? Esse é o segredo. Amém. Vamos mais adiante, irmã Arlete agora. Irmã Arlete. Mateus, eu gostaria de agradecer me ouvindo. Irmã, eu vou dar uma sugestão para ver se melhora o áudio, que está travando um pouco. A irmã desliga o vídeo da câmera e só fica com o áudio. Talvez melhore para a irmã estar se comunicando com a gente. Deu para entender? Ficou no mudo agora, irmã Arlete. Deixa o microfone ligado para a gente ouvir. Eu gostaria de agradecer as bênçãos recebidas. Eu falei para minha netinha que estava doente, graças a Deus ela está bem. E não é a geração das coisas que me preocupa muito, ali todas, né? Em geral, é a saída, né? Ela sempre sai para o campo, é que a gente precisa tanto. E quando a gente fica assim, mais idoso, então, olha que não tem alternativa. Aparentemente é impossível, né? Mas é que se Deus abre os caminhos, né? Se achar a gente deve ir para cá, que possa, né, nos dar uma oportunidade. Porque a cidade está muito difícil e realmente ela não é o melhor lugar de se viver, mas também para a gente aí está muito difícil. E que Deus possa arrumar a forma que nos abençoe a cada um. Amém. Amém, irmã Arlete. Eu gostaria de comentar aqui que no chat, né, temos algumas manifestações. A irmã Hélia pede orações por ela e pela família.
Temos também a Santina. Agradeço a Deus pelos cuidados que tem por nós nesses dias difíceis, mas sempre que está com nós em nossas necessidades. Temos também aqui uma mensagem da irmã Nadir, através da Ellen, sua filha. Diz assim, agradece pela vida, né, a saúde, pela família, a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e pede orações, então, pela jornada cristã. A Ilza também agradece a Deus por tantos privilégios e bênçãos. Possamos, então, orar uns pelos outros. Então, temos aqui vários agradecimentos, vários pedidos de oração. Possamos, durante a semana, lembrar de tudo que Deus fez por nós e que tem feito também por nossos irmãos. Teria mais alguém gostaria de falar? Mateus, Pode falar, mãe. seu pai quer falar. Vai ligar o vídeo ou não? Espera aí. Obrigada. Isso. Pode falar, bem. Ok. Tá ouvindo, Mateus? Estou ouvindo, tá tudo certo. Então, Deus seja louvado por esse momento que nós estamos passando juntos, matando a saudade, e lembrar a igreja que a lição está pronta, está terminada, já vai, a semana que vem já vai estar imprimida, e estamos com problema no correio. O correio está em greve, e aí nós vamos procurar aproveitar a reunião que nós vamos ter do conselho e cada um tentar levar para os campos as lições. E aí eu queria dizer para vocês, fazer uma pergunta, né? Quantos oraram em favor do preparo dessa lição, né? Cada um responde na sua consciência. Eu faço essa pergunta, sabe por quê? Porque Deus me deu a alegria e o privilégio de participar das lições da Escola Sabatina desde a primeira lição. Quando, de uma maneira que eu nem esperava, né? Acabei mudando para Rio Preto. Eu era obreiro da Igreja da Reforma em Jundiaí, aí fomos excluídos e acabei mudando para São José do Rio Preto. Depois de sair de Campinas para Jundiaí e São José do Rio Preto. E lá, então, nós preparamos as revistas, Segredo da Saúde, e preparamos também a primeira lição, que foi Mártires da Fé, depois Pérola de Grande Preço. Mas eu queria contar um episódio para vocês. Por isso que eu falo das orações. Os irmãos do campo, não sabendo das dificuldades que a gente passa, muitas vezes jogavam muito na cara da gente, que estava atrasado, que a lição chegou um sábado depois, né? Mas não sabe o que estava se passando lá em São José do Rio Preto. O irmão Manuel viajava muito, o irmão Antônio Costa, e eu ficava na incumbência da literatura, e aí quando ele chegava, nós íamos fazer a revisão. Mas tínhamos muito doente também, cuidando de doentes. E isso daí tomava muito tempo da gente. E também a literatura, as cartas que chegavam, muitas cartas, e a gente tinha que responder. Eu ficava até altas horas da noite respondendo essas cartas. E muitas vezes as pessoas pediam tratamento natural, a gente tinha que procurar nos livros e escrever tudo aquilo à mão e mandar para as pessoas. E aí chegou um fato importante. A lição tinha que chegar no campo. O irmão Manuel estava viajando com o irmão Antônio e eu não conseguia soltar a lição. Paralisou, sabe o que os irmãos? Não saía nada. Não vinha inspiração.
E orando a Deus, eu preciso, Senhor, preciso de tempo. Está esgotado praticamente. Eu não consigo, estou vazio, não entra nada, né? E foi por intermédio de muitas orações que, de repente, Deus teve a misericórdia e a lição saiu, né? Saiu, aí veio o Manuel, revisamos tudo e mandamos para o campo. Então, a oração, conforme foi falado e foi cantado no hino pela minha nora, mostra que é a chave de tudo, né? Ela que abre o caminho quando a gente está sem saída, está sem rumo, né? Então, aquele dia fez acontecer um fato. Eu senti que eu não sou nada. Nós devemos perceber isso. Então, quando eu percebi quem que eu sou sem Deus, sem a direção do Espírito Santo, não sou nada. E aí, então, em humilhação diante de Deus, foi que saiu, então, aquela lição que eu não lembro mais se chegou no tempo certo ou ainda atrasou, né? Por isso que eu peço para os irmãos, pergunto, né? Será que os irmãos têm lembrado de orar? Essa última lição agora, nós vimos recapitular algumas do passado, mas o Mateus decidiu na última hora fazer uma nova. Essa lição, ela vai ter o título de Sacudidura e Salvação. Ela é muito maravilhosa. Quebramos muita cabeça aqui no final, na hora da revisão. Eu queria, os irmãos sabem, eu sou muito exigente, eu queria lembrar alguns textos, né? Colocar alguma coisa que esclarecesse melhor a quem vai ler, quem vai estudar a lição. E foi isso que aconteceu. Chegou um momento que os irmãos não sabem, né? O Mateus já tinha mandado para o homem da gráfica para publicar, e eu tinha ido me trocar, e lá no quarto, me trocando, me veio um pensamento. Falei, nossa, faltou isso na lição. Aí voltei para o Mateus, ele falou, já mandei. Falei, não, arruma um jeito, antes deles publicarem. Aí o Mateus falou com eles, retirou o que tinha mandado, colocamos aquele pensamento novo que faltava na minha cabeça, eu senti no coração, e aí então agora ela vai para a publicação. Então essa lição e todas as demais, se elas não forem acompanhadas de oração, de consagração a Deus, e os irmãos também não ajudar a erguer nossos braços, para a gente conseguir fazer, nós não vamos conseguir nada. Não quero dizer que nós somos mestres do saber. Quero dizer que as nossas lições nunca teve problema de contradição doutrinária. Deus seja louvado por isso. Sabe por quê? Porque nós não colocamos pensamento humano na lição da Escola Sabatina. Nós colocamos o texto da Bíblia e as notas são do Espírito de Profecia. Não tem nada de filosofia, de mestre do saber aí, do doutor fulano de tal. É o pensamento divino que nós estamos colocando. E elas, de uma maneira ou de outra, ela vai alcançar o objetivo, né? Então, a lição de sacudidura, o Tiago fez a capa, mostra uma árvore sendo abatida pelo vento, né? Com muita tempestade naquela árvore. E aí, então, aquela árvore, no meu entendimento, representa a igreja também sendo abatida, sendo sacudida pelas tempestades, né? Das heresias, dos problemas que surgem, né? E os irmãos estão vendo, o Mateus já falou agora há pouco, a pessoa se levantando contra as três pessoas da santidade, da divindade, né? Outros não creem que Jesus é Deus mais. Outros também creem que Jesus tomou uma natureza igual à nossa, né? Com propensão para o mal. Então, essas são as tempestades que têm vindo. Agora, a pior tempestade ainda está para vir, que é a crise final, o decreto dominical. Tudo isso a gente encaixou nessa lição nova. Por isso que eu falo, irmão, pesquise, estudem, né? Alguns irmãos reclamaram que a gente não pôs data,
E a gente não pôs data porque nós estamos querendo alcançar pessoas de fora. E quando a gente põe data, a pessoa olha, passou do tempo, fala, ah, isso daí é coisa velha. Mas foi porque nós fizemos lições específicas para as pessoas de fora, do adventismo. Agora, quando nós voltarmos em outras lições mais para o nosso gasto próprio, aí pode ser que nós vamos colocar as datas de novo. E eu falo assim, como que uma pessoa não vai saber o que já estudou? Faz um pontinho, um X naquela que já estudou, para não perder, não custa nada. Então, eu não sei por que arrumar tanto obstáculo de tantas coisas simples. Mas eu queria falar uma coisa finalmente, né? A árvore sendo abatida pelo vento ali na capa da lição, não estou com ela para mostrar, e então ela representa a igreja também passando por prova, por dificuldade, as heresias que vêm. Mas aí eu queria destacar um ponto importante. O que é a peneira, né? Então, nós sabemos que a tempestade é o peneiramento, ou a sacudidura. E aí, o que é a peneira? Nós deixamos, então, 2 Timóteo 4:4 e 1 Escritos 50, mas eu, no final, fui muito exigente e acabei não achando um texto. Perguntei para alguns irmãos onde diz mais diretamente que a peneira realmente é a verdade, e não a igreja. Agora, por que eu estou dizendo isso daí? É muito importante. Jesus, ele ficou na igreja judaica? Nós sabemos que não ficou. Agora, por que ele saiu da igreja judaica? Ele era palha? Os irmãos percebem a situação? Quando está se peneirando, a pessoa vai abanar feijão ou qualquer outro grão, a palha é que sai, não é isso? Com o vento. E o grão verdadeiro fica na peneira. Essa peneira é a igreja, porque o grão verdadeiro ficou? E a palha é o que não prestava? Claro, não era. Né? A palha é o que não prestava. Mas a peneira, irmãos, é a verdade. Não é a igreja, porque se fosse a igreja, Jesus saiu da igreja, que ele nasceu. Então ele era a palha? É isso, irmãos, que nós temos que levar a sério nos últimos dias. Agora, tem um texto que todas as igrejas usam, quando saem os fiéis. Qual é o texto? Ah, saíram de nós porque não era do nosso. Se o irmão retroceder um pouco, lá no passado, a igreja apostólica, quando cedeu para o papado, será que quem ficou com a igreja, que foram os ímpios que ficaram com a igreja, que a igreja verdadeira foi para o deserto, eles não usavam um texto desse para aqueles que tiveram que se afastar? Ah, saíram do meio de nós porque não era de nós. Aí o que aconteceu nos tempos subsequentes? Veio saíram do protestantismo. Será que os protestantes também não usavam esse texto? Será que a igreja mãe também não usou para aqueles em 14? E agora os de 14 usam contra nós. Ah, saíram de nós porque não era do nosso. Mas por quê? Porque eles acham que a peneira é a igreja. E eu digo para os irmãos, está aqui, 2 Timóteo 4:4, terminando diz, e desviando os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Então, os irmãos examinem depois 1 Escrito 50, está na lição, e os irmãos vão concordar nesse tema. Deus abençoe e seja louvado por isso. Amém. Amém. Então, como meu pai comentou, agradecemos a Deus por termos conseguido concluir essa lição nova. Foi feita realmente na última hora e um assunto profundo, profético. E quando tratamos de assuntos que envolvem, inclusive, profecias a se cumprir e assim por diante, devemos ter toda a cautela para que não venhamos a cometer algum equívoco. Obviamente, como meu pai comentou, o fato de não colocarmos, então,
textos da pena humana, simplesmente, mas sim da pena inspirada, auxilia, então, num direcionamento. Por isso, aqueles textos que entraram na lição, os irmãos tenham em mente que muitos outros textos foram lidos, estudados, analisados para se chegar naquele resumo. Aqui no chat, nós temos a irmã Regiane comentando, vamos orar por todos, vamos lembrar da irmã Catarina, continuemos orando por ela. Temos também aqui a Vilma pedindo oração pela família e pela igreja, e agradece também pela reunião. Santina diz, quero também pedir que orem pelos meus filhos, que o Espírito Santo toque no coração, trazendo o desejo de voltar para a igreja. E nós temos também aqui um aviso da irmã Érica em relação a essa questão dos correios, que foi até comentado pelo meu pai, dizendo então que os recibos todos feitos na tesouraria da igreja, ela não enviou por causa do fato dos correios estarem em greve. Então, qualquer dúvida, procurem ela pode estar passando pelo WhatsApp até voltar ao serviço dos correios. Fica dado também esse recado. O Tiago comentou aqui também, né, sobre o comentário feito da peneira ser a verdade, que possamos estar firmados na verdade como igreja e como indivíduos. Justamente esse é o ponto, assim como quando Cristo falou da igreja que deveria ser edificada na rocha, que é Cristo. Se ela se desligar justamente da fonte de tudo, nada adiantará uma mera profissão religiosa, como nós bem sabemos. O irmão Denilson queria fazer algum comentário? Irmão Denilson, está nos ouvindo? Não estamos conseguindo ouvir o Denilson. Pronto, agora dá para mim falar. Eu vi a irmã Regiane falando de orar pela irmã Catarina, e essa semana eu esqueci de perguntar para alguém como é que está o quadro de saúde dela. Alguém poderia nos ajudar nesse sentido? Eu tinha intenção até também de perguntar para a Andréia, que eu imagino que ela estaria em mais contato, né? Bem lembrado. Olha, eu conversei com a Madalena essa semana, disse que ela passou muito mal. Né? Muita dor, já não consegue quase andar mais, então ela não estava nada bem. Na realidade, Mateus, foi isso aí que a Maria Helena me falou também. Ontem eu estive lá na loja, eu perguntei para ela, irmão, como é que está a irmã Catarina? Fala, minha mãe está mal, minha mãe não está boa não, né, irmão? Então, vamos orar pela irmã mesmo. Deus possa fazer o trabalho e que Deus, né, possa fazer o melhor por ela. Também, aproveitando, irmão, eu quero pedir oração para o irmão Belmiro. O meu Belmiro é esposo dela e ele se afastou um pouquinho da fé, né? Peguei, sentei com ele e conversei muito com ele, né? E ele falou, não, irmão, eu falei, ó, irmão, o irmão tem que meditar bem, pensar bem. Já é um homem idoso, infelizmente, né, por causa da alimentação, ele voltou a comer carne. Mas eu falei, isso aí, irmão, pede força para Deus, mas o irmão não pode ficar, não pode descansar na vida e morrer sem viver e fazer um conselho de paz com Deus. Né? Então, os irmãos lembram também da Regina. A Regina também se afastou, né? Vamos orar. E o Mateuzinho, né? O menino que estava tão animado, contente, né? Infelizmente, ele esmoreceu um pouco. Então, a família toda, de modo geral, necessita das nossas orações.
quando citou 1 Timóteo 4,4, irmão, é segundo, né? Segundo 4,4. Obrigado, irmão. Boa noite. Então, temos várias participações no dia de hoje, vários pedidos de oração. Estamos já quase concluindo essa reunião. Gostaria ainda de abrir mais uma oportunidade. Não havendo mais nenhuma participação, vamos para o hino final nessa noite. E tenhamos em mente tudo o que foi dito aqui, né? E, de fato, também as apresentações nessa noite possam chegar ao céu como um cheiro suave através da intercessão de Cristo. O hino final será o de número 477, Canção da Vida. Vou estar colocando então na tela. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Pedir para essa oração final, então, que o irmão Cláudio faça a oração.
Querido Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui para te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos deste. Te agradecemos por mais esse culto que nos deste e a oportunidade de ver os irmãos. Pedimos também que faça feito cada pedido de oração aqui, que seus santos anjos possam estar no coração de todos e resolvendo seus problemas segundo sua santa e imensa vontade. Pedimos também pela direção da nossa igreja, que todos os nossos propósitos possam ser bem-sucedidos, que não venhamos transgredir seu santo nome. Isso que nós te pedimos e te agradecemos, não porque merecemos, mas no doce de Jesus. Amém. 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 Concluímos assim esta reunião. Que a graça de Deus esteja conosco e as famílias aqui representadas. Amém.